Bem-vindos, Mugiwaras, marinheiros e todos aqueles que se aventuram na Grand Line. Estamos aqui para o terceiro vídeo do canal e mais uma review, dessa vez do capítulo 975, o truque esperto do Kinemon. Nós continuamos então na história de capa do Bege, o que é bem longa essa história, e continuando com a Chiffon. Então obrigado, seja lá quem for, ela agradecendo o Gotti por salvar ela. Isso até me faz pensar na possibilidade de, como ela não sabe o que é o Gotti, será que não é a Lola que está aqui, mas achei interessante, mas eu não tenho certeza. Mas essa então é a história de capa mais longa, eu acho, que já teve, se não é uma das. E nós voltamos então com um ataque bem de onde paramos, e eu acho que o primeiro ponto a ressaltar é quando o Frank então fala sobre como meros explosivos velhos assim não iam funcionar contra o Sunny, porque ele é feito da árvore de Adão, que é a árvore super resistente, e ele é o navio que vai navegar 1000 mares. Então ele é como se mostrasse como é forte essa madeira da árvore de Adão, como ela é muito boa. E o Luffy então tá com um design muito interessante aqui. Nós já tínhamos visto um pedaço dele no capítulo passado. Aqui dá pra ver bem ele com essa jaqueta que fica só sobre os ombros, não fica aberta, fica tipo uma capa. Dá um ar muito imponente nele, um ar muito de capitão. Mas infelizmente ele parece ter perdido um pouco do músculo que ele ganhou na prisão de Udon. Então, ganhamos por um lado, perdemos no outro, né? Eu gostava do Luffy sarado, mas ele parece que deu uma perdida. O Oda decidiu tirar um pouco da força dele. E nós vemos que houve uma mudança de design em todos os Mugiwaras quase, né? O Brook tá num terno preto, a Robin tá com uma roupa meio florida, o Chopper segue de armadura de samurai. Nós vemos o Shishilian ali atrás. Tem o Sanji tá de luva num terno preto muito estiloso. O Frank e o Zop de armadura. O Zoro no kimono preto, a Nami de armadura. O Zeus tá de armadura. Então nós temos essas roupas da invasão que eu achei que estão muito legais. Muito legais. A armadura de samurai no Frank ficou muito legal. No Chopper ficou muito legal. A armadura da Nami tá muito bonita. No Zeus tá muito legal também. Então aí nós começamos então com um design muito interessante, que eu acho que vai deixar essa batalha por Onigashima muito bonita. E os servos então do Kaido, que parecem ser Pleasures e Gifters, né? Tem Pleasures e Gifters aqui. E eles estão explicando como eles destruíram todas as pontes e afundaram todos os navios da frota de samurais. E porque o plano tinha sido vazado para o Orochi. E eles falam então a parte muito interessante, que é que o banquete esse do Festival do Fogo vai ser para oficializar e celebrar a aliança entre Big Mom e Kaido. Então sedimentando a primeira aliança entre Yonkos que a gente vê na história, e provavelmente a primeira que acontece, se não na história de One Piece, a primeira que acontece em muito tempo. Lembrando que na época do Rocks eles não eram Yonkos ainda, então não era uma aliança de Yonkos. E muito interessante isso também. Acho que essa batalha vai ser a maior batalha de One Piece fácil, né? Com 2 imperadores, 4, 5 supernovas, e vai ser uma batalha feroz. Então nós vemos os supernovas em ação. O Kid usa um golpe que a gente nunca tinha visto antes, que é o Punk Rotten. Parece ser tipo uma armadura mecânica usando o poder de magnetismo dele, que é algo parecido com o que o Douglas Bullet faz no filme do Stampede, assim, uma armadura mecânica. O Luffy indo em Gear 4, o que é muito interessante, uma vez que se o Luffy está indo em Gear 4 contra personagens irrelevantes, contra figurantes, eu acho que isso pode indicar que talvez ele já tenha um domínio melhor da técnica, e talvez o tempo limite já não seja um problema tão grande.
E o Lock Room clássica, eles destroem um navio sem nenhuma dificuldade, eles ficam brigando para ver quem é que vai destruir, quem é que vai matar mais inimigos. E então chega o Lord Kyoshiro nesse momento, e o que é algo que é de muita celebração para os piratas da Fera, né, os piratas do Reino Animal, porque o Kyoshiro é famoso por ser um lutador muito forte. E tá todo mundo vibrando a chegada dele, até que ele corta a parte da frente de um dos navios dos piratas do Kaido. Surpreende todo mundo, mas ele fala que não preciso nem afundar vocês, eu só preciso cortar os canhões que estão apontados para cá. E ele então jura aos samurais dos Bainhas Vermelhas a sua aliança dele e dos 200 homens da família Kyoshiro. O Ashura Doji tá lá salientando como Kyoshiro é foda, e ele se revela então como Denjiro, falando do evento do porco gigante no incidente de Deus lá que teve na capital, que só ele e o Kinemon sabiam que a culpa era do Kinemon, e assim ele se revela como Denjiro. E ele fala como ele libertou vários prisioneiros do Rasetsu, lá da prisão de Rasetsu. E começa a explicar então como na verdade o plano não falhou. Todos os samurais que estavam reunidos, os 4.200 samurais, vão chegar, porque o que acontece é que não era o porto Tokage que era para ir. A mensagem do Yasuye com as duas patas, duas linhas cortando a cobra, significava cortar o meio da palavra. E se tu pegar a palavra do porto rabo, que em japonês é rabo minato, se tu cortar o meio da palavra, deixa só a primeira e última sílaba, tu fica rato. E rato é uma parte do porto assim que ali no caso do porto de Rabo fica escondida na floresta. Essa é uma parte do porto onde navios atracam e tudo. E ela fica no meio de uma floresta, ficava escondida. Então isso permitiu aos soldados se esconderem. E como o Kinemon falou pro grupo dele que era o Porto Tokage, e o espião que estava no meio reportou isso pro Orochi, o Orochi não tinha a menor ideia de qual era o plano real. E a parte cômica então do capítulo é que todo mundo, pelo menos o Kyoshiro e seus aliados, acham que o Kinemon fez isso plenamente consciente da mensagem do Yasuye, e que ele fez isso com um movimento muito sagaz, muito estratégico. Mas na verdade é revelado no fim do capítulo que o Kinemon só é um idiota que não tinha a menor ideia do que aquilo queria dizer. Ele foi o único que conseguiu entender a mensagem errada, ou seja, o Kinemon é um imbecil. E bom, com os 1.200 soldados que o Kyoshiro, que o Denjiro resgatou, são agora 5.400 soldados. Muito interessante, eu estava vendo algumas pessoas comentando em alguns fóruns de discussão de One Piece, então, que se tu somar com 5.600 da frota dos Chapéus de Palha, nós chegamos a 11.000, que é o mesmo número de tripulantes do Piratas da Fera. Então isso pode ser muito interessante se a aliança do Luffy então chegar junto e somar os 11.000 soldados. Bom, a má notícia é que nós vamos ter uma quebra essa semana, então nós vamos ter um hiato de uma semana, o que é desagradável pra gente esperar, especialmente nessa quarentena que tá um tédio, né, esse coronavírus. E, no geral, o capítulo em si, dentro do conteúdo dele, não é ruim, mas ele parece um pouco deslocado na forma como ele parece. Essa exposição do plano, ele foi um capítulo só para explicar o plano. Ele parece estranho a forma como ele foi feita, como ele foi executada. O Oda podia simplesmente deixar as coisas se desenrolando e explicar elas conforme elas se desenrolam. E aqui parece que ele fez um capítulo só pro Denjiro ficar de pé lá explicando o plano e se revelar para a aliança, e para os supernovas mostrarem que eles são super fortes. Então
parece um capítulo meio redundante, um capítulo que não precisava existir, ou se precisasse existir, que ele poderia, na verdade, ser quebrado em vários e ser feito aos poucos a coisa. Então, esse capítulo podia ter sido melhor. Ele dentro de si mesmo, dentro da proposta dele, ele é bom, mas dentro do contexto da história ele está estranhamente executado. Então vamos dar um 2,5 de 5 para esse capítulo essa semana, porque ele realmente ficou mal posicionado e podia ter sido espalhado esse conteúdo ao longo de vários capítulos para demonstrar a execução do plano. Acho que teria ficado muito melhor dessa forma. Então, por hoje é isso. Quem gostou do vídeo, deixa um like. Quem tiver alguma coisa adicional, alguma correção a fazer, comenta, né? Eu vou curtir o comentário, eu vou responder, eu vou tentar interagir o máximo possível. Quem não gostou do vídeo pode deixar um dislike, pode comentar o que não gostou. Quem quiser ajudar o canal, compartilha o vídeo, divulga. Eu agradeço muito a todo mundo que fizer, se inscreve no canal. E eu espero ver vocês na próxima semana. Até nessa questão da quarentena eu pretendo fazer vários vídeos, já que eu vou estar preso em casa. Então acho que essa semana teremos algumas teorias interessantes vindo por aí. Muito obrigado e até a próxima.